Engrandecido seja o Deus da nossa salvação. Abra sua Bíblia, primeiramente em Gálatas, no capítulo. Leremos os versos 1 ao verso 5. Logo em seguida, eu pedirei para que você abra sua Bíblia na primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Mas primeiramente Gálatas, Novo Testamento, que é o texto que nós temos usado como base para as mensagens aos domingos à noite. Gálatas capítulo 1, os versos de 1 ao verso 5. Paulo apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. E todos os irmãos que estão comigo às igrejas da Galácia, graça e paz da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai, ao qual seja dada glória para todos sempre. Amém. Há muitas semanas nós iniciamos o estudo na epístola de Paulo aos Gálatas, e eu propus que nós considerássemos aspectos que estão nas entrelinhas do que Paulo está dizendo em Gálatas capítulo 1, verso 1. E eu fiz com vocês 3 análises históricas da ressurreição, fazendo referência a um escritor chamado Frank Morrison e o grande livro escrito Quem Removeu a Rocha, Quem Removeu a Pedra. E agora nós encerramos uma série de mensagens aplicando a realidade histórica da ressurreição à nossa experiência cristã. Lendo Gálatas capítulo 1, verso 1, você encontrará Paulo expressando certas coisas. Por exemplo, a convicção apostólica e a continuação da fé cristã. Um dia Paulo começou, um dia Paulo plantou as igrejas na Galácia, agora ele está escrevendo para elas depois de muito tempo. Existe um quê de continuidade. Depois nós vimos a convicção apostólica e a capacitação que Paulo expressa em Gálatas 1:1, quando ele diz apóstolo, não da parte dos homens, nem por meio de homem algum. Isto aponta as nossas mentes para a convicção apostólica no que diz respeito à capacitação espiritual para agir como tal. Em terceiro lugar, nós vimos, ainda com base em Gálatas 1, verso 1, a convicção apostólica e a comprovação, com base em Hebreus 9,14, que a trindade é a mesma trindade que trouxe Cristo de dentre os mortos. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por meio de homem algum, segundo o poder de Deus, que trouxe Cristo de dentre os mortos. Paulo fala desta comprovação. Nós vimos em quarto lugar a convicção apostólica e a confiança. Eu, Paulo, apóstolo. A convicção nas palavras desse homem. A convicção no argumento desse homem ao longo da epístola. Depois nós vimos a convicção apostólica e a coragem cristã. Isto com base em Atos 1:3. O que aconteceu com aquele grupo de pequenos, aquele grupo de ignorantes, aquele grupo de covardes, que num momento abandonaram Cristo e agora estão prontos a morrerem por Ele. O que aconteceu, senão o encontro com o Cristo ressurreto? Por que nós estaríamos nesta noite cantando Maranata, vem Senhor Jesus, se Ele apenas morreu e não ressuscitou? Está você iludido acerca disso essa noite? Será que nós conseguimos nos enganar por 2000 anos? Será que toda esta congregação, que tem a mais variada expressão de cultura, de status social, de riqueza, será que nós conseguimos, com uma mentira, enganar todo mundo? Será que o que acabamos de cantar é uma grande ilusão? Diremos como Karl Marx, esta é uma grande ilusão, esse é o ópio do povo? Ou será que o ópio está em não crermos nisso? Nós temos no apóstolo a palavra de coragem. Eu, apóstolo, não da parte dos homens, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou de dentre os mortos. Coragem
Paulo também fala desta conscientização. Chamei sua atenção na semana passada para isto. A convicção apostólica e a consciência cristã. Paulo, existe uma consciência gerada pelo Cristo ressurreto. E hoje eu quero encerrar a série com base em Gálatas capítulo 1, verso 1, falando sobre a convicção apostólica e a conquista cristã. Abra sua Bíblia então em 1 aos Coríntios, no capítulo 15. 1 aos Coríntios, capítulo 15, e o verso 24. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. A convicção apostólica de que existe uma conquista para todo aquele que está em Cristo. Se você está em Cristo, nas palavras de William Hendrickson, você é mais que vitorioso. Existe conquista, existe segurança de vitória para o cristão em Cristo. Antes de analisarmos o verso do capítulo 15, verso 24, eu quero, como que, limpar o terreno. Em outras palavras, fazer algumas observações gerais acerca do capítulo e acerca de algo muito específico que é dito. Você deve ter pego isso na leitura congregacional e eu quero chamar sua atenção para isso. Hoje nós não temos tempo para resolver todos os problemas, eu quero apenas salientar os problemas, apontar algumas soluções rápidas e depois voltarmos para o verso 24. Então, bem rapidamente, 3 observações em relação à passagem que nós lemos anteriormente, para depois focarmos no verso 24 especificamente. Primeiro, a expressão dormir em Cristo, que está contida aqui no capítulo 15, no argumento de Paulo. Dormir em Cristo como uma referência ao fato de morrer em Cristo e nele descansar. Nós não acreditamos no sono eterno da alma. Existem aqueles que acreditam nisso. Nós não acreditamos nisso. Eles estão dormindo. Quem? Aqueles que morreram em Cristo, mas no sentido de descanso, não de inconsciência. Porque com base em Lucas 16, Rico e Lázaro morreram. Um foi para o seio de Abraão, Lázaro, o rico foi para o local de condenação. Ambos estavam conscientes. Vocês se lembram do estudo de Jonas, quando falamos sobre a morte. Então, quando o apóstolo Paulo se refere aos que dormem em Cristo, ele não está falando num estado de alma que dorme para todo sempre, nem num estado de inconsciência. Dormir em Cristo significa aqueles que morreram em Cristo, aqueles que estão nesse momento descansando em Cristo. Segunda coisa que eu acredito que seja importante para nós salientarmos, e talvez das 3 a mais complexa. Chamo sua atenção para o verso 29. De outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? Por que se batizam eles, então, pelos mortos? E você deve estar se perguntando, em nome de tudo que é mais sagrado, o que Paulo está falando aqui? Existiam pessoas que estavam se batizando pelos mortos? Deixe-me dizer, senhoras e senhores, que existe hoje no mundo um movimento religioso que acredita que você pode batizar o morto. Você pode casar um parente seu que já morreu. Você pode fazer coisas em prol daqueles que já morreram, incluindo salvá-los. Existe um movimento que acredita nisso. Nós não acreditamos nisso como igreja, porque a palavra de Deus diz em Hebreus 10 que ao homem foi ordenado morrer uma só vez, e depois disso vem o juízo. Nós acreditamos como batistas que o batismo não salva. Nós acreditamos, todavia, que se você aceitou Cristo como Senhor e Salvador e tem a oportunidade de ser batizado, você deve fazê-lo.
Aquele que estava na cruz ao lado de Cristo recebeu a promessa: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Mas ele não teve tempo de descer da cruz, ser batizado, voltar para a cruz e ir para a eternidade, o paraíso, que ainda não é o céu na sua totalidade. Nós precisamos do retorno de Cristo, o juízo final, para que os céus finalmente sejam estabelecidos, que a eternidade seja completamente estabelecida. No momento, os que morreram em Cristo, os que dormiram em Cristo, estão num estado de salvação, num estado de bênção, mas ainda não é o céu na sua totalidade. O contrário é verdadeiro. Aqueles que morreram sem Cristo e estão para todo sempre condenados, eles não estão no inferno ainda na sua totalidade. Eles estão naquilo que seria uma das partes do céu. Já falamos sobre isso anteriormente. Então, será que Paulo está fazendo menção ao fato de que os coríntios estavam batizando pessoas em nome dos mortos? Existe um grupo de estudiosos que acreditam que esta era a prática. E por isso Paulo menciona. Mas eu quero fazer uma objeção. Paulo só menciona esta prática se é que ela existiu nesse verso, em nenhum outro lugar. Para mim, isto é evidência de que Paulo não está apontando para uma prática necessariamente na igreja primitiva em Corinto. O que Paulo está colocando aqui é uma pergunta retórica ao que ele já argumentou anteriormente. Porque se este fosse o caso, assim como foi a questão do casamento, existia uma grande confusão acerca do casamento na igreja em Corinto. E Paulo discorreu sobre isso. Existia confusão acerca da ceia do Senhor. E Paulo discorreu sobre isso. Existia confusão sobre os dons do Espírito. E Paulo discorreu sobre isso. Existiam várias confusões. E Paulo foi tratando uma após outra. Mas no que diz respeito a esta prática, Paulo só menciona isso no verso 29. E existem aqueles que acreditam, como eu acabei de falar, que é possível, com base nesse verso, justificar o batismo e, assim sendo, a salvação de uma pessoa que morreu sem Cristo. Deixe-me dizer que nós não acreditamos nisso. Isso não faz parte da doutrina batista, nunca fez. A ortodoxia acredita, com base em Hebreus, que depois da morte vem o juízo. E isso está claramente estabelecido em todo o Novo Testamento. Eu poderia falar muito mais sobre isso, mas eu só quero deixar você seguro de que Paulo não está dizendo que pessoas estavam batizando outras em nome dos mortos. O que Paulo está dizendo aqui, então, é que aqueles que foram batizados em Cristo, se Cristo, bem como aqueles que foram batizados nele, e Paulo sempre usa essa expressão no plural, não é o batismo de um indivíduo, é o batismo do corpo de Cristo na morte de Cristo, o batismo do corpo de Cristo, a igreja, naquela que é a morte de Cristo. Paulo sempre usa essa expressão no plural. Assim sendo, Paulo está respondendo à pergunta feita no início desta passagem. Nós morremos com Cristo. Nós fomos batizados na morte de Cristo. Ora, se Cristo não ressuscitou, nós somos de todos os homens os mais miseráveis, porque a nossa fé é vã. Então agora ele está fazendo a pergunta retórica. Se eles se batizaram pelos mortos, se a igreja está morta, aquela que descansa em Cristo, se Cristo mesmo morreu e não ressuscitou, qual é a razão de batizar alguém em nome de um morto? Qual é a razão de esperar que um dia eu estarei unido com aqueles que morreram e não mais existem? Paulo está estabelecendo, através de uma pergunta retórica, ele está estabelecendo a própria resposta. E a resposta vem naquilo que segue, depois do verso 29. Eu enfrentei as bestas, a oposição em Éfeso. Eu morro todos os dias. Eu prego o evangelho e estou sentenciado à morte a cada momento. É isto em nome do quê? Em nome de um Cristo vivo ou em nome de um Cristo que morreu e nunca ressuscitou, em nome de uma mentira? E como C.S. Lewis disse um dia, se Cristo não ressuscitou, ele é duas coisas: o mais mentiroso
dentre todos os homens e o mais lunático de todos que já existiram. Em que ou em quem está você crendo esta noite? Nós não batizamos os mortos, nós não acreditamos em salvação depois da morte. Hoje é o tempo da sua salvação. Aceite Cristo e se submeta à autoridade de Cristo hoje. Se arrependa dos seus pecados hoje. Entre em reconciliação com Cristo hoje. Porque uma vez mortos para esta vida, não há mais solução. Assim sendo, pense na sua situação essa noite. Em terceiro lugar, todas as coisas serão sujeitas à sujeição do Filho ao Pai. Existe aqui um jogo de palavras fascinante, depois do verso 24, porque convém que reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Aí vem o verso 27 e o jogo de palavras ao qual me refiro, porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz, o apóstolo Paulo é um professor que quer que as coisas sejam muito bem definidas. Senhoras e senhores, nós vivemos numa época de indefinição. Púlpitos, seminários, ao redor do Brasil e ao redor do mundo, não querem definição. Quanto mais indefinido, melhor. Porque aí mais o povo fica perdido e mais fácil de manipular a congregação se torna. Uma parente minha esteve em Santa Catarina recentemente, foi a uma igreja. Depois de muito barulho, o homem abriu a Bíblia, hora de pregar a palavra de Deus. Sabe o que foi o que ele pregou? Hoje eu preciso sair daqui com R$1.600. E aí começou o apelo e a apelação. Aparentemente ele só conseguiu R$150 dos 1.600. Mas o ponto que eu quero dizer é esse. A pessoa sai daqui para visitar Santa Catarina, vai a uma igreja, nada com Santa Catarina, isso é um problema acontecendo aqui conosco também. Eu só estou enfatizando o ponto de que a pessoa foi, visitou e lá escutou isso. Onde está a coerência nessas coisas? Não existe especificação. O homem abre a Bíblia, mas não expõe a palavra. E a responsabilidade do púlpito é tentar expor a palavra, ensinar a doutrina, especificar. Volte ao verso 27. E o apóstolo não quer deixar nada por acaso. Ele quer amarrar todo o argumento. E ele diz, quando eu digo que Cristo sujeitou todas as coisas, eu preciso esclarecer que existe um que não está sujeito, no mesmo termo que as demais coisas estão, a saber, Deus Pai. Não, esse é o apóstolo Paulo, que quer definir as coisas. E nós precisamos hoje de uma fé que defina termos, que defina doutrina, por mais difícil que seja. Eu tenho certeza que para você este sermão é muito difícil. Por quê? Porque, dentre outras coisas, ele é chato. Ele fala de uma, que em inglês eles chamam de alta doutrina, complexa, difícil. Mas deixe-me dizer, senhoras e senhores, que não pregar isso, em minha opinião, é um desrespeito à sua consciência, é subestimar a sua intelectualidade e, acima de tudo, uma contradição histórica. Porque estas coisas foram escritas para uma igreja primitiva que, em sua maioria, era composta de escravos, não muitos nobres, nem muitos intelectuais, nem muitos ricos. A grande maioria da igreja primitiva, segundo a história, era composta de pessoas simples, escravos e escravas. Existiam os ricos, existiam os doutores, existiam os intelectuais. Paulo, dentre as mentes mais brilhantes. Tendo dito isso, a grande maioria, pessoas simples. O que eu quero dizer com isso é que Paulo escreveu para essa gente simples. E hoje dizer que eu não posso falar sobre essas coisas complexas, porque alta doutrina é uma incoerência com a origem da igreja. Nós deveríamos ensinar estas coisas, por mais difíceis que elas sejam. Talvez você estivesse interessado em ouvir essa noite mais piadas, do tipo que foi dito por um pastor que é conhecido no meio evangélico no Brasil por ser um contador de piadas. E ele disse então que a mulher foi criada por Deus
e ela pediu um príncipe. E Deus despachou o príncipe montado a cavalo. Essa é a piada do pregador. Mas algo aconteceu na trajetória, só chegou o cavalo. Fascinante, não é? Nós, maridos, somos os cavalos que chegaram. Para quem não entendeu a piada, eu preciso explicar. Eu não vejo graça nesse negócio, mas o púlpito para muitos é isso. E eu quero dizer, senhoras e senhores, nessa noite, com base em evidência, que se eu fosse um contador de piadas, talvez a congregação estivesse muito mais alta. Mas eu prefiro falar sobre coisas sóbrias, que te colocam diante da eternidade, com um peso muito grande sobre os seus ombros e sobre os meus ombros. Nós não estamos brincando, nós estamos falando de morte e vida, eternamente falando. Acredito em humor, nós sorrimos hoje pela manhã, não me leve a mal e nem me interprete mal. Hoje pela manhã nós sorrimos do púlpito. Existe o espaço para brincadeira. O ponto que eu quero estabelecer é que hoje para mim existe uma grande ênfase em piadas e pouca ênfase em exposição bíblica. E daí o porquê que as massas são tão facilmente manipuladas espiritualmente, doutrinariamente e religiosamente. Muito bem, tendo limpado o terreno, vamos ao verso 24. Mas eu prometo que não sairemos daqui antes da meia-noite. Verso 24. Eu conheço a história, falando em piada, conheço a história de um diácono que após o pregador, isso é fato, hein? É uma história engraçada. E o pregador disse, eu vou pregar aqui e não tenho tempo para terminar. E o diácono respondeu, meu querido irmão, faça como você desejar. Todavia, ao final, desliga as luzes e tranque a porta, passe a chave por baixo da porta. Mas fique à vontade, pregue até o horário que você achar que deve. Não, nós não chegaremos até meia-noite, obviamente. Chegaremos, eu espero, no horário devido. Mas a primeira coisa que eu quero compartilhar contigo no verso 24, depois virá o fim, quando tiver entregado o reino de Deus, a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. A primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção aqui, vinculando o que Paulo diz em Gálatas 1:1, com 1 aos Coríntios capítulo 15 e o verso 24 é isso. A conquista do Cristo ressurreto será submetida à autoridade do Senhor. E isso é fascinante. Deus, na pessoa de Cristo, fez todas as coisas, o processo de redenção, a morte no Calvário, a ressurreição. E depois de tudo conquistado, o que o Filho faz? Ele devolve a conquista para o Pai. Sabe por quê? Porque na história da criação e da revelação, conforme nas Escrituras, chegou o dia em que a glória de Deus foi usurpada através da entrada de Lúcifer na equação, através da entrada do pecado e da tentação, da queda do homem. E Deus, em sua glória, foi usurpado. Ele foi roubado da sua glória. E agora o Filho está restituindo a glória que é devida ao Pai. Lembre-se disso. Do começo ao fim, a questão da salvação visa a glorificação do nosso Deus, Deus Pai. Nós nos beneficiamos disso. Glórias a Deus por isso. Mas a prerrogativa, a prioridade é Deus. E aqui o apóstolo está dizendo, quando Cristo estiver na posição de ter submetido todos debaixo dos seus pés, Ele consagrará toda a sua vitória ao Pai. Que coisa fascinante. Saber que Jesus Cristo retornará e fez tudo para a glorificação do Pai. A glória do Criador, usurpada um dia pela rebelião. A glória do Criador, restabelecida pela reconciliação em Cristo. Abra sua Bíblia, por favor. Na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5 e o verso 18. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5 e o verso 18. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo,
e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Cristo tem o ministério de reconciliar todas as coisas com o Pai. E o dia chegará quando a reconciliação será final. Quando toda vitória tiver sido estabelecida, o reino será devolvido para a glória do Pai. E neste reino, os remidos estarão. Aqueles que foram salvos pelo sangue de Cristo. Eles foram reconciliados e serão entregues de volta ao Pai para a glória dele. Não é fascinante isso? Não é esta a posição em que você e eu queremos estar? Em segundo lugar, a conquista de Cristo, do Cristo ressurreto, será gradativa sobre todos os inimigos. E a palavra do Senhor diz em 1 Coríntios 15, 24, depois virá o fim, quando tiver entregado o reino de Deus ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. E é isto que eu quero deixar contigo em segundo lugar, que a vitória, a conquista do Cristo ressurreto será gradativa sobre tudo aquilo e todos aqueles que um dia se rebelaram contra a glória de Deus. Gradativamente se rebelaram, desonrando. Gradativamente se capitularão, exaltando Deus. Os mesmos que se exaltam contra Deus serão o mesmo que um dia capitularão diante do próprio Deus. Estava assistindo um julgamento. E o juiz, então, depois de todos os argumentos, profere a sentença. Eu queria que vocês tivessem visto, como eu vi, o clima naquela corte. A tensão. Você podia cortar a atmosfera. Você podia pegar na tensão daquele momento. Um momento triste, um momento trágico, quando um jovem, depois de um crime impensado e bárbaro, é condenado à prisão perpétua algumas vezes. O momento em que a câmara foca no rosto do jovem e o total desespero, a aflição, o vazio no rosto de saber que ali a vida tinha acabado. Fiquei pensando no dia do juízo. Fiquei pensando naquele dia, quando o homem estará como aquele prisioneiro diante do juiz. E o juiz dirá: apartem-se de mim, vocês que praticaram a iniquidade. Nunca vos conheci. Eu vi aquele jovem e fiquei pensando, como assim? Como um jovem pode desperdiçar a vida assim? E todos nós somos passivos de cometermos crimes como ele cometeu. Dadas as devidas circunstâncias e pressões, nós somos capazes das mesmas barbaridades. Não atire a pedra. Nós somos capazes de maldades impensáveis. Eu e você, igualmente, somos pecadores. Mas eu estava olhando para o rosto daquele jovem enquanto a filmagem seguia e pensando no silêncio dele e no desespero dele. Em Romanos capítulo 2, se você puder abrir sua Bíblia, eu tenho a impressão que esta é a descrição do homem diante do juiz de toda a terra. Não. Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 2, verso 1, ele diz, portanto, Romanos 2, 1, portanto, és inexcusável quando julgas. Ou seja, Deus, o Senhor é inculpável. O Senhor tem toda a razão quando julgas. Ó homem, quem quer que sejas, por que te condenas a ti mesmo naquilo em que julga outro? Pois tu que julgas, fazes o mesmo. E aí ele segue no capítulo 1 e no capítulo 2 argumentando isso, que o homem, diante de Deus, é uma criatura, inexcusável, sem argumentação. Deus é inexcusável no sentido de que ele faz tudo justamente e corretamente. O homem é inexcusável porque ele não terá argumentos. E eu olhando para a face daquele jovem, eu disse, o que fazer? E não tinha nada que fosse feito. De repente, as autoridades
levam aquele jovem algemado e acorrentado para a sentença. E eu fiquei imaginando o dia do juízo. Eu falei, Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Que jamais eu seja encontrado na posição diante do juiz de toda a terra, de ser algemado, acorrentado, como Satanás será, e lançado no lago de fogo para todo sempre. Eu disse, Senhor, tem misericórdia de mim. E o dia chegará, senhoras e senhores, que o tempo do apelo terá passado. Hoje é o tempo da graça. Enquanto há tempo, beije o rei, é o que diz o Salmo 2. Reconcilie-se com ele. E é por isso que ele morreu, para devolver o reino para o Pai em toda a sua glória e para, de forma gradativa, submeter o inimigo. E ele está fazendo isso todos os dias. Vencido e vencendo, vem Jesus. Ele tem vencido. Ele irá vencer. Totalmente. Em terceiro e último lugar, para encerrarmos, a conquista do Cristo ressurreto será compartilhada com os que dormem. Havia uma pergunta na igreja ao Corinto. Aqueles que morreram ficarão fora da ressurreição, ficarão fora da salvação? E Paulo diz, jamais. Eles estão dormindo, eles estão seguros, e a vitória será, ao contrário do que vocês estão argumentando, primeiramente deles, e depois nós. Eles ressuscitarão, e depois nós nos juntaremos. A conquista de Cristo é para a glória do Pai, ela é gradativa sobre o inimigo, e ela deverá ser compartilhada com todos os santos. Irmãos, Cristo venceu, e Ele nos envolveu nessa vitória. Ele compartilha conosco esta vitória, e esta é a razão pela qual nós cantamos. Todos os que nele confiaram para a salvação, um dia ouvirão o som da trombeta e sairão das suas sepulturas. Quer a sepultura tenha sido mar, como Apocalipse diz, quer seja sepultura num cemitério em Campo Grande, quer seja o que for, onde for. Ou talvez nos campos na Polônia, próximo de Auschwitz, onde até algum tempo atrás você podia andar no campo e ficar até os joelhos atolado em cinzas humanas. Eu vou dizer uma coisa. Eu creio num Deus que saberá, em sua soberania, separar as cinzas de cada um daqueles mortos. Se eles ressuscitarão para a vida ou para a morte, não me interessa, ele julga. O que eu estou dizendo é que todos nós ressuscitaremos. E eu quero terminar com um ponto específico. A ressurreição não é espiritual somente. Ela envolve o corpo. Nunca se esqueça disso. É a filosofia grega que fez com que nós separássemos o espiritual do físico. A sua semana do domingo. E isso é coisa de grego. Isso é coisa de doido. A Bíblia ensina a união daquilo que Deus criou, do espírito e da carne. Não fale da sua vida como secular e religioso. Isso é filosofia grega. Do ponto de vista bíblico, tudo, o meu corpo, o meu espírito, a minha alma, estão consagrados a Deus. O gnóstico da época da igreja primitiva dizia, o corpo é ruim, é matéria. Deus, se fosse Deus, não teria criado o corpo. Isso era a doutrina dos gnósticos. Assim sendo, Paulo está argumentando, não, o corpo é a criação de Deus, a coroa da criação. Depois de Deus ter criado todas as coisas, Ele cria o corpo humano, cria o homem e diz, eis que é muito bom. A ressurreição tem a ver com imortalidade. Não quer você ser imortal? David Livingstone, missionário escocês na África, um dia disse num relatório dele, numa palestra dada que entrou para a história, já envelhecido, tendo sido torturado, ameaçado de morte, atacado por feras no campo, nas savanas africanas. Ele diz, eu sou imortal
enquanto a minha missão tiver que ser cumprida. Ninguém me tira, ninguém me toca, até que a minha missão tenha sido cumprida. Uma vez que ela tiver sido cumprida, aí sim, eu estou pronto para o fim. Mas até lá, eu sou imortal. Mas aí vem um outro lado da moeda. Eu morro em Cristo e descanso. Quando Cristo voltar, a trombeta tocar e os mortos ressuscitarem, uns para a eternidade com Deus, outros para a eternidade sem Deus, David Livingstone ressuscitará para a imortalidade. Enquanto ele estava nesse mundo, ele era imortal. Ele ressuscita de dentre os mortos e ele é imortal. E eu tomei conhecimento do argumento de um homem chamado Robert Thompson. Fascinante o argumento. Eu não posso entrar em detalhes aqui agora por uma questão óbvia de tempo, mas eu quero deixar isso com vocês. Ele argumenta que a nossa questão não é um céu abstrato. Nós queremos uma ressurreição que traga o corpo de dentre os mortos. Deus revista em seu poder o corpo nosso corrompido com a glória do mesmo corpo que Cristo tem, e nós entraremos no paraíso. Não é uma coisa abstrata, não é uma questão de espíritos flutuando por toda a eternidade, cantando o mesmo cântico 1 milhão de vezes. Não! A eternidade será empolgante, a eternidade será produtiva, haverá um paraíso. Apocalipse diz que os céus vieram, novos céus e nova terra, o céu desceu, se tornou um com a terra. Haverá produção, haverá jardim, haverá animais, conforme Isaías, leões talvez se deitando com crianças e crianças brincando com serpentes. Será um ambiente produtivo, será um ambiente empolgante. Eu terei condições de ir e vir, como Cristo um dia atravessou portas sem abri-las. Um corpo glorificado que na praia cozinha peixe para os discípulos. O ponto de tudo isso é que a doutrina da ressurreição é muito prática. E eu quero terminar com esta observação. Não permita que nada neste mundo usurpe, profane aquilo que Deus criou para ser para a glória dele. O seu corpo, a sua alma, o seu espírito. Viva para a glória dele. Satanás quer corromper tudo isso. Não permita. Você tem o Espírito Santo, você tem a palavra de Deus, você tem a intercessão de Cristo, você tem o sangue de Cristo. Eu tenho a nosso favor para que vivamos uma vida digna do Evangelho e um dia ressurjamos de dentre os mortos, com corpos glorificados, para todo sempre vivermos com Cristo. Saiba que o contrário é verdadeiro. Aqueles que morrerem sem Cristo ressuscitarão também, com corpos para toda a eternidade no inferno. Pense nisso, que esta palavra possa trazer sobriedade e reflexão aos nossos corações. Abra sua Bíblia para terminarmos na segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 1 e o verso 3. Melhor dizendo, vamos para o verso 10. 2 Timóteo 1, 10. E que é manifesta agora pela aparição do nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção, em outras versões, a imortalidade pelo Evangelho. Esta é a questão. Sermos imortais em Cristo. E que você participe desta grande conquista. Que o seu corpo seja consagrado a Deus hoje e para todo sempre. Que este mundo um dia seja completamente consagrado. E Cristo terá como missão isto. Uma vez vencido tudo, devolver o reino para a glória do Pai. Fiquemos em pé e oremos. Gostaria muito de pedir aos membros da Igreja Batista Belo Horizonte que sempre que vierem ao culto, tragam suas Bíblias. Flávio, mas eu não te acompanho tão rapidamente. Não tem problema. Traga sua Bíblia. Membro da Igreja Batista Belo Horizonte, não se esqueça de trazer a sua Bíblia para os cultos. Todos nós, armados da espada do Espírito. Oremos.
Pai querido, nós te agradecemos pela tua palavra, que nos assegura de que a vitória de Cristo será, em primeiro lugar, para o louvor da tua glória. E depois, para a nossa reconciliação final contigo. E obrigado porque Jesus Cristo fez tudo isso, envolvendo as nossas vidas neste grande projeto. Ao Senhor, toda honra, toda glória, louvor e adoração. Em nome de Jesus oramos. Amém. Oremos. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Vão todos na bênção do Senhor.